Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Júlio César Matos, seu professor de Direito Penal, Processual Penal e Legislação Extravagante aqui do Estou Preparado. Estamos aqui no ritmo de carnaval, curtindo com você esse dia lindo, esse sábado aqui, né, juntamente com você. Espero que você esteja bem. Não sei se você foi curtir, né, logo cedo o galo da madrugada, mas enfim, se não, vamos aqui aplaudir, né, e vamos respeitar, né, o nosso maior bloco de rua, o maior bloco de rua do mundo. E aí temos que valorizar a nossa terra, né? Mas independente, né? Brincadeiras à parte, o maior bloco de rua do mundo, a gente tem aí o galo da madrugada. Beleza? Espero que você esteja bem. Estamos aqui, ó, caracterizado de estou preparado. Olha aí o verde, Júlio, e esse filtro? Veja, porra, não é filtro, porra. Vê aí, ó, não tem nada aqui, ó. Mas vamos embora, espero que você esteja bem. Desejo a você felicidade com essa linda paisagem aqui, pra gente poder, então, começar a nossa tarde de hoje, o nosso, então, sabadão, o nosso carnaval, tá bom? Um excelente mês para você, né? Um novo mês que a gente vai agora viver. Muita paz, muito amor e muita saúde para você. Vamos embora, vamos trabalhar hoje. A gente vai trabalhar com o direito penal, tá bom? Olha só, vamos trabalhar aqui com o nosso direito penal, trabalhando aí com o carnaval do concurseiro. Vamos então estabelecer aqui o nosso estudo, tá bom? Então vamos aparecer na tua tela, né? Vamos colocar de novo aí, meu diretor. Primeira questão trabalhando. Júlio, esse teu cabelo tá ridículo, não importa. Comenta aqui, tá? Comenta aqui, muita paz, muito amor, bom carnaval. E vamos então trabalhar. A gente que é concurseiro, a gente precisa primeiro, né, colocar aí os afazeres, seja qualquer pessoa, né? O lazer, ele é importante, mas vamos trabalhar nessa tarde de sábado. Olha só. Tendo em vista o grande aumento de crimes contra o patrimônio, sempre no primeiro semestre de cada ano, em 1º de janeiro de 2023 foi publicada uma lei temporária que introduziu uma causa de aumento de pena. Olha só, pessoal, que se trouxe uma causa de aumento de pena, a gente já está vendo que esse crime ele ficou pior. É uma situação mais grave, é uma situação mais gravosa, tá? Já que ele aplicou aí uma causa de aumento de pena. Aí ele vai dizer para a gente aqui o seguinte, ó. Desde que os praticados, né, crimes praticados entre 1º de janeiro de 2023 e 30 de junho de 2023, ou seja, tecnicamente no primeiro semestre. Alan praticou um furto dia 15 de março, ou seja, durante o período de vigência da referida lei. Contudo, na data do julgamento ocorrida no dia 1º de agosto de 2023, a lei penal temporária já não estava mais em vigor. Se é uma lei temporária, ela é uma lei autorrevogável, tá? Diante desse contexto hipotético da legislação vigente e o entendimento dos tribunais superiores, é correto afirmar que aqui, pessoal, é importante a gente lembrar de algumas informações. Primeiro detalhe é que a gente aprende que um crime ele é criado por outra lei. A gente aprende que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, não há crime sem lei anterior. Então veja, quem vai determinar ali é uma lei. Um crime ele é criado por outra lei. Um crime ele é revogado por outra lei. Com exceção exatamente disso que a gente vai tratar agora. A gente precisa estabelecer que a lei temporária, como também a lei excepcional, são leis autorrevogáveis. A lei temporária e a lei excepcional são leis autorrevogáveis. Esse é o detalhe e esse é o contexto que eu preciso destacar, tudo bem? E aí qual é o grande ponto? É que a lei temporária, a lei excepcional, ela tem essa razão. Ela vai ser aplicada para situações que foram praticadas durante a sua vigência. Se não fosse aplicar, veja, a gente estaria diante de um problema. Júlio, como assim um problema? Eu estaria diante de situações em que, no futuro, olha só e presta atenção, eu estaria diante de situações em que no futuro eu não ia poder punir essas pessoas. Então não tinha sentido eu criar uma lei excepcional, criar uma lei temporária. Por quê? Porque se ela é autorrevogável e ela ia se autorrevogar, ela ia deixar de existir, veja que eu estaria diante aí de um problema. Maravilha? Mas vamos lá. O artigo 3º, ele diz assim: a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, ele diz, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, sim, ela vai ser aplicada. Júlio, mas é uma lei prejudicial. Não importa, ela vai ser aplicada. Por quê? Porque o sujeito, né, o nosso amigo Alan, ou amigo de vocês, não sei, ele praticou durante o período ali, né, que estava em vigência aquela lei. Mais precisamente, olha só, no dia 15 de março. Dia 15 de março ele praticou essa conduta. Então, ele diz assim, letra A. Como a lei penal temporária não está mais em vigor, a causa de aumento nela prevista não se aplica. Falso, pessoal. Falso. É aplicado sim. Falso. Incorreto aí a letra A. Letra B. O juiz poderá aplicar ou não a causa de aumento prevista na lei temporária. A depender já está errado, né? Porque o juiz ele não tem essa faculdade. Aqui é uma determinação legal. Não é o juiz que vai escolher se aplica ou se não aplica. Letra C.
Houve abolício crimes, olha só, abolício crimes em relação à causa de aumento prevista na lei penal temporária. Portanto, essa lei não se aplica a Alain. Falso, incorreto. E aí ele diz, né, que Alain deverá responder pela incidência, com a incidência da causa de aumento prevista na lei temporária, mesmo que tal normativa não esteja mais em vigor. Letra D é o nosso gabarito. Tudo bem? Olha só, pessoal, antes da gente seguir e ir para a próxima questão, eu quero trabalhar com vocês com esse instituto, né, da abolício crimes. Eu quero analisar um ponto em relação aqui a abolício crimes, que é o seguinte. Bota uma tela em branco aí, meu diretor. Maravilha, show. Olha só, eu tenho aqui o instituto da abolitio crimes. Lembra aí, tá? Abolitio crimes. E aí, qual é o grande ponto, pessoal? Quando a gente fala da abolício crimes, eu quero lembrar com você que para ter abolício crimes, eu tenho que falar aqui diretamente da revogação. Revogação. E quando a gente fala de revogação de um tipo penal, eu preciso destacar que essa revogação ela pode ser formal, essa revogação ela pode ser material. Revogação formal e revogação material. Pessoal, desde já, bota aí no chat, tá? E aí eu tô vendo algumas pessoas diferentes aí, então coloca aqui no chat quem é novato aqui comigo, claro, tá? Quem tá tendo esse contato comigo pela primeira vez, já coloca aí, né? Novato, bota aí, novato. Quem já é de outros carnavais, já coloca aí, né, velhaco, bota aí velhaco para quem já é de outros carnavais aqui comigo, com o professor Júlio César. Olha só, Júlio, o que é que eu preciso estabelecer? Na revogação formal, pessoal, é a retirada do tipo penal pontualmente, né, especificamente, a retirada do tipo penal. Por exemplo, se eu pegar lá o artigo 214, eu for no Código Penal, ele não está lá, ele não existe mais, ele foi revogado. Se eu, por exemplo, pegar o artigo 240, eu vou lá e não vou encontrar. Por quê? Porque ele foi revogado. Tanto o 240 como também o 213, ou melhor, o 214, foram revogados. Qual é a diferença entre um e outro? É porque a conduta do 214, que antes a gente chamava de atentado violento ao pudor, ela foi revogada e ela migrou para o 213. Hoje, tudo ali é estupro. A conduta do 214 migrou para o 213, então hoje tudo é estupro, basicamente. Quando eu vou lá para o 240, que era a conduta do adultério, o 240 foi revogado, mas a conduta ali presente não está em outro tipo penal. Logo, não teve só a revogação formal. Houve a revogação formal, retirada do tipo penal, e a revogação material, retirada do conteúdo. O conteúdo não está mais em lugar nenhum, diferente lá do 214. Eu revoguei o 214, mas o conteúdo ele migrou para o 213. A continuidade típico-normativa lembra dessa questão, tudo bem? Então eu queria lembrar com vocês, né, dessa questão da abolício crimes, para você não confundir, para você não errar. Abolício crimes, então, é a revogação formal e revogação material. Lembra disso na hora da prova. Se ocorrer apenas a revogação formal, é princípio da continuidade típico-normativa ou princípio da continuidade normativo-típica, tá? Tanto faz aí a ordem que a lei estabelecer, a questão estabelecer. Segunda questão. Ana, com a intenção de matar Carlos, coisa boa, olha isso, coisa linda. Ana, com a intenção de matar Carlos, deferiu-lhe golpes de faca. Júlio, um parêntese. Esse teu cabelo tá ridículo, veja, eu já disse no começo e não importa, tá? Só segue o jogo, mas quem gostou, coloca aqui, todo mundo aí agora, ó, marca a gente, tira um print aqui, marca lá o @estou preparado, marca lá o @professor Isaqueu, marca lá o Isaqueu Silva, tá? Vamos destruir o Instagram dele hoje, para ele ver, para ele acompanhar, então, e ele ver que o professor, ele tá de verde, pô. Vamos lá, que é a marca aí do nosso grande Estou Preparado. Júlio, bora para a questão. Ana, com a intenção de matar Carlos, desferiu-lhe golpes de faca, no dia 15 de abril de 2024. Carlos foi socorrido e submetido a tratamento médico, mas veio a falecer no dia 20/6. Olha só, pessoal, aqui, de fato, eu quero trabalhar com você dois pontos. Ele diz, ó, que a conduta foi no dia 15/4, mas ele só veio a óbito, ou seja, o resultado foi no dia 20/6. Só que, olha só, em decorrência das complicações causadas pelos ferimentos. O que eu quero destacar com você aqui é o seguinte, preste atenção aqui, tá? O sujeito, a mulher, né, a Ana, bota a questão aqui do lado. A Ana, né, ela praticou aí a conduta, ela desferiu os golpes de faca no dia 15 de abril, mas o sujeito sendo socorrido, tratamento médico e veio a falecer no dia 20/6. A grande questão aqui é, o direito penal, quando se fala de tempo do crime, ele se importa com o momento da ação. A gente trabalha aqui com o momento da ação ou omissão. A gente adota no tempo do crime, pode botar aí, ó, no tempo do crime a gente adota o que a gente chama de teoria da atividade,
pouco importando o momento, lembra aí, tá? Do resultado. O que interessa aqui é o momento da conduta. O que é que eu preciso estabelecer é justamente isso. Então, vejam só. Por que isso é relevante? Vamos imaginar que hoje você vai lá e, pratica uma conduta prevista em lei como crime. Só que você imagina que você é menor de idade, você tem menos de 18 anos. E aí, diante desse contexto, o que é que vai acontecer? Diante desse ponto, vamos imaginar que você atira numa pessoa, a pessoa não morre ali, né, diretamente, ela está hospitalizada, vem a morrer 2, 3 dias depois, né, quando você já atingiu a maioridade. Eu vou ser responsabilizado pelo Código Penal ou eu vou ter aí as vantagens, vamos imaginar, do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente? Você vai ter as vantagens, vamos imaginar, do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Porque o menor não pratica crime. Júlio, mas agora que a vítima morreu, eu já estou maior de idade. Não importa, não interessa. Por quê? Porque o que interessa é o momento da conduta, é o momento da ação ou da omissão. Eu queria antes fazer essa observação para a gente poder seguir. Aí ele coloca aí, ó. Ocorre que no dia 1 de maio, olha só, ela praticou a conduta no dia 15 de abril, o sujeito morreu no dia 20/6. Só que nesse meio do caminho, ó, no dia 1 de maio, entrou em vigor uma nova lei que reduziu a pena base para o homicídio doloso qualificado. Ponto. Olha só, ele diz que reduziu. Se reduziu, a gente tem que entender uma coisa, tá? Que a lei penal ela não retroage, salvo para beneficiar. Olha isso, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar. Veja, isso é uma lei benéfica. Vamos aí ajudar o camarada, ajudar a nossa amiga Ana. Aí ele diz, ó, a lei anterior, né, era 15 dias, ou de 15 a 20 anos. Já a nova lei trouxe a pena base de 18 anos, de 12 a 18. Olha só, antes era 15 a 20 e agora é de 12 a 18. 12 a 18. Veja só que misto da porra. Veja que ficou menor, aqui ficou menor. Aí ele coloca assim, a nova lei introduziu a possibilidade de aplicação de uma pena de multa. Isso aqui é uma novidade, ó. Penalidade inexistente na legislação anterior. Então aqui é multa. Olha só, eu tenho aqui a situação da multa. Aí ele coloca assim, ó, considerando as disposições do Código Penal e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, analise o caso e assinale a alternativa correta. O que é que a questão ela quer, pessoal? Diante de um contexto em que ela traz alterações na pena e pergunta a você qual eu vou aplicar, no primeiro momento você diria assim, Júlio, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar, tudo bem. Mas quando a gente diz que é para beneficiar de qualquer modo, tá? Seja diminuindo a pena, seja tirando o crime, seja afastando a qualificadora. Só que o grande detalhe é que quando eu vou discutir se eu vou aplicar uma lei antiga ou uma lei nova, eu tenho que aplicá-la por completo, eu tenho que aplicá-la como um todo, então eu tenho que aplicar 100% aquela lei. Eu não posso dividir a lei no meio, eu não posso cindir a lei, eu não posso aplicar um pedaço de uma lei com um pedaço de outra lei, eu tenho que aplicar a lei por completo. Esse é o contexto. É isso que eu preciso aqui destacar com você, tá? É vedado, lembra lá, a combinação de leis. É vedado a criação de lex tertia, eu não posso, né, combinar leis. Aí ele diz assim pra gente, né? Letra A. O crime ocorreu no dia 14 de abril, certo? Data da conduta. Mas a nova lei poderá retroagir apenas na parte que beneficia. Falso. Essa parte aqui está errado, porque eu não posso beneficiar só um pedaço. Eu não posso retroagir só um pedaço. É aquela ideia. Ou a lei retroage por completo, ou não retroage. Ou retroage por completo, ou não retroage. Esse é o destaque, tá bom? Vamos lá. Ele coloca assim pra gente, ó. Letra B. O crime ocorreu no dia 20, já está errado, aqui é o momento do resultado. Aí ele diz, data da morte de Carlos, falso. O direito penal adota a teoria da atividade, tá? Adotamos a teoria da atividade. Letra C. O crime ocorreu no dia 15/4, certo? Devendo ser aplicada a lei vigente na data do fato, sendo vedada qualquer retroatividade posterior. Veja, quando ele coloca aqui pra gente, ó. Cadê? Sendo vedada qualquer retroatividade posterior, aí está errado, porque é possível, tá? Já que é mais favorável, é mais benéfica. Letra D. O crime ocorreu no dia 15/4, tudo bem. O crime ocorreu no dia 15/4, certo? Data da conduta, certo. Mas a aplicação da nova lei só pode ser utilizada se integralmente mais favorável ao caso concreto. Letra D é o gabarito. Se ela for integralmente, eu só posso aplicar a lei por completo, eu só posso aplicar a lei como um todo, de forma integral, integralmente, beleza? E letra E, o crime ocorreu no dia 20, já está errado, tá? Já está errado, por quê? Porque, de fato, a gente adota a teoria da atividade, teoria da ação, teoria da conduta. Maravilha? Terceira questão, joga aí, meu diretor. Ele diz assim pra gente, ó. Paulo, um tatuador profissional, realizou uma tatuagem no braço de José, maior e plenamente capaz, que havia consentido expressamente o procedimento.
A tatuagem foi feita conforme o acordo, respeitando todas as normas de higiene e de segurança. Contudo, dias depois, José registrou uma ocorrência policial, alegando ter sofrido lesão corporal leve, devido ao procedimento. Diante desse contexto, da legislação vigente, da doutrina e do entendimento dos tribunais superiores, é correto afirmar. Pessoal, aqui é o seguinte, eu quero destacar com você um ponto, eu quero lembrar com você, né, da seguinte situação. Primeiro ponto, eu vou abrir aqui, né, deixar aqui para você o artigo 129 do nosso lindo Código Penal. O artigo 129, ele vai trazer para a gente aqui o quê? E olha só, pode colocar na tela, meu diretor, olha só, o artigo 129, ele traz aqui, ó, ofender a integridade, primeiro ponto, ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. Saúde, lembra, a lesão corporal, ela ofende não só a integridade corporal, mas também a saúde, né, da determinada pessoa. E aí eu tenho aqui uma detenção de 3 meses a 1 ano, é lesão corporal leve. O que é que eu preciso lembrar e destacar aqui com você? É que diante desse contexto, eu preciso lembrar que o sujeito ele era maior, plenamente capaz, e ele foi lá e consentiu. Ele consentiu que se fizesse uma tatuagem. Eu não sei se você tem tatuagem. Coloca aí no chat, tá? Quem tem tatuagem? Júlio, eu tenho tatuagem. Ah, Júlio, não precisa dizer qual é a tatuagem ou quantas são. Agora, uma curiosidade, né? Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que parece que a pessoa só pode ter número ímpar da tatuagem. Júlio, como assim? A pessoa fez uma tatuagem. Quando faz duas, tem que fazer a terceira. Se fizer a quarta, tem que fazer a quinta. Não sei se isso é verdade. Eu vou até pesquisar sobre isso, mas quem souber, coloca aí no chat. Aí, olha só o que é que a gente tem. Júlio, a gente tem as excludentes de ilicitude. Eu tenho aqui as excludentes de ilicitude, e aí eu vou colocar aqui, ó, excludentes de ilicitude. Ilicitude. Excludente de ilicitude, ou também você pode chamar de excludente de antijuridicidade. Antijuridicidade. E aí, nesse parâmetro, o que é que eu vou ter aqui dentro desse parâmetro? Dentro desse parâmetro, eu vou ter as excludentes legais. Deixa eu só melhorar esse quadrado aqui. Agora vai, pronto. Eu vou ter aqui a legítima defesa, Eu vou ter o estado de necessidade, Tudo isso, tá? Afasta o crime, tá? Eu vou ter aqui o estrito cumprimento de dever legal, Eu vou ter aqui o exercício regular de direito. Isso são causas legais, pessoal. Isso são causas legais previstas no artigo 23 do nosso lindo Código Penal. Mas eu tenho, isso é tranquilo na doutrina, uma causa supralegal, que é o consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido, consentimento da vítima. O que é que eu preciso aqui lembrar e estabelecer? O consentimento do ofendido é uma causa supralegal, mas tem esse poder, tem esse condão de afastar o crime. Tá? Lembra disso, lembra dessa informação. Então, quando eu falo aqui do consentimento do ofendido, é importante lembrar que ele também vai afastar o crime. E aí, qual é o aspecto para essa questão? É que quando você foi lá fazer uma tatuagem, desde que de forma regular, tá? Você foi lá, assinou um documento, um termo, você autorizou o tatuador a ir lá e riscar em você, escrever, veja, depende da tatuagem, deixa pra mim aí. Eu já vi casos que a tatuagem sangra. Coloca aí pra mim no chat, né, se já sangrou ou não a tua tatuagem. Mas enfim, o que eu preciso lembrar é que esse tatuador, ele não vai ser punido criminalmente. Ele coloca aqui, ó, é correto afirmar. Letra A, o consentimento do ofendido constitui causa de excludente da... Não, culpabilidade não, pessoal. A gente acabou de observar aqui, ó, que são excludentes de quê, pessoal? São excludentes de ilicitude, tá? Para com isso. Vamos lá. Letra B, Paulo deverá ser responsabilizado criminalmente. Eu já disse a vocês que não. Letra C, o consentimento do ofendido é irrelevante. Que é isso, pô? Irrelevante para fins penais? Não. Letra D, o consentimento do ofendido afasta a antijuridicidade. Lembra lá, excludente de ilicitude ou de antijuridicidade é tido pela doutrina como sinônimos, tá? Aí eles aí, ó, excludente de antijuridicidade da conduta de Paulo, configurando causa de excludente de ilicitude. Letra D é o nosso gabarito aqui da terceira questão. Maravilha? Show de bola. Vamos seguir. Vamos para a próxima questão. Quarta questão. José e Luana tinham saído juntos, casal lindo, feliz, para jantar. E ao final, José ofereceu para levá-la em casa. No caminho, levou Luana para outra casa. Que é isso, José? Dizendo que ia beber água.
Beba água, tá, pessoal? Bebam água. Chegando ao local, José teria agredido Luana e tentado violentá-la sexualmente. Vê só, eu vou grifar esses dois aspectos aqui, ó, que ele teria agredido e ele tentou violentá-la sexualmente. Por que isso é importante? Porque quando a gente for, por exemplo, né, se a gente fosse aqui, lembra lá, né, estabelecer pontos em relação ao crime, a gente estaria diante aqui, ó, deixa eu colocar aqui inclusive, né, para você observar, mas a gente estaria diante aqui de um crime de estupro, tá? Se fosse eventualmente a questão perguntando sobre isso, olha só o que eu tenho aqui, ó. Cadê aqui o crime de constranger? Vamos lá, bota aí na tela. Ele coloca aqui, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Ele coloca, ó, mediante violência ou grave ameaça. Lembra aí, tá? Então, para caracterizar aqui o crime de estupro, eu preciso da violência ou da grave ameaça. Tudo bem. Diante desse aspecto, a gente está diante, né, de uma situação em que o José, ele estava lá com dolo, né, justamente ali de praticar o crime de estupro. Só que ele diz, para se defender, Luana teria conseguido, olha só o que ele diz, ó, Luana teria conseguido derrubar José e o esganado. Luana violenta, olha só, esganado. Ao perceber que José havia desmaiado, Luana fugiu e se apresentou na delegacia de polícia, onde deu seu depoimento no sentido de que não tinha intenção de tirar a vida de José. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Luana não será responsabilizada por qualquer crime. Em razão de quê? Pessoal, ficou claro aqui, né, que ela estava em legítima defesa, tá? Ficou claro que ela estava aqui amparada pelo Instituto da Legítima Defesa. Estado de emergência, não. Exercício regular de um direito, não. Estado de necessidade, não. Estrito cumprimento de dever legal, não. Até porque, né, a gente não pode alegar, né, estrito cumprimento de dever legal para matar pessoas. Júlio, mas eu como policial... Esquece isso. Ninguém tem o dever de matar pessoas. Tudo bem? A gente pode alegar isso só numa situação excepcional, em um caso aí, né, por exemplo, de guerra declarada. O Brasil não entra em guerra, ufa, né, Júlio? Mas a gente tem a previsão, né, situação excepcional, em casos de guerra declarada, a pena de morte. Nossa pena de morte é mediante fuzilamento, né? Se Deus quiser, a gente não vai passar por isso, tudo bem? Mas vamos lá, quinta questão, vamos para a questão da maldade, olha isso. Quinta questão, ela diz assim, ó, de acordo, isso caiu em prova, tá, pessoal? Essas questões aqui, elas foram extraídas, né, de concursos, focado aí, né, na tua carreira, mas olha o que ele diz, ó, de acordo com o Código Penal brasileiro, matar alguém é definido como homicídio simples, verdade. O crime no qual é tirada a vida de uma mulher devido ao seu sexo é definido como? Meu Deus, me ajuda. Letra A, maldade imperdoável. Letra B, crime domiciliar. Letra C, feminicídio. Letra D, grave agressão à mulher. Aqui realmente, né, não tem nem o que você discutir. Crime de feminicídio. Pode marcar aí a letra C, é o nosso gabarito. Mas eu quero destacar com você aqui um ponto relacionado ao novo tipo penal, que é o seguinte, pessoal, é o artigo 121, que eu quero trabalhar aqui com vocês, letra A. Artigo 121, letra A. Júlio, por que tu quer trabalhar o artigo 121, letra A? Porque a gente teve aí uma mudança. Deixa eu só localizar ele aqui. Cadê você? 121A. Você vem, tu vens, coisa linda, tá chegando. Olha só o que é que eu preciso destacar. A gente tem aqui o artigo 121A, tá, pessoal, que vem trazer aí a ideia do crime de feminicídio. Olha isso, tá? Matar alguém, olha só, matar mulher por razões da condição de sexo feminino, eu vou ter aí a ideia do feminicídio. E qual é o detalhe que eu preciso aqui destacar em relação a esse tipo penal? É que, pessoal, a gente teve essa novidade. O crime de feminicídio, ele passou hoje, né, a contar com um tipo penal autônomo. Hoje eu tenho aí o artigo 121, letra A, que é o fato de matar a mulher por razões da condição de sexo feminino. Tudo bem? Tudo bem, maravilha. Só que nesse contexto, o que é que eu preciso destacar? A pena mudou, hoje é uma das penas, é a pena mais grave, né, que eu tenho, pena de reclusão de 20 a 40 anos, só que isso foi alterado no dia, lembra lá, em outubro, pela lei 14.994 do ano de 2024. E por que eu estou te dizendo isso? Porque isso foi em outubro do ano de 2024, então quem praticou o feminicídio antes, isso era considerado uma qualificadora do homicídio. O feminicídio ele era tratado como um homicídio qualificado, hoje mais não, o feminicídio hoje é um crime autônomo, inclusive ele foi incluído também no rol dos crimes hediondos, tá? Eu tenho uma lei lá no meu canal do YouTube, ou melhor, uma lei não, uma aula, tá lá no meu canal do YouTube, só tratando dessa lei, que é a lei 14.994 de 2024, tá? Então, basta você ir lá no meu canal do YouTube e procura lá, eu tenho uma lei específica tratando desse ponto. Tudo bem? Maravilha, então vamos seguir. Inclusive, se você quiser, tá? Não esquece de me seguir lá no @prof. Júlio César Matos, @prof. Júlio César com Z, tá?
usei aqui, ó, Júlio César Matos. Me segue lá, já tira um print, já marca a gente aqui nessa nossa aula. Beleza? Vamos seguir. Questão número 6, ela diz assim. O município de Bem-TV pretende lançar um edital de licitação para a contratação de serviços de limpeza urbana. JP é presidente da comissão de licitação. E secretamente entra em contato com um dos possíveis fornecedores interessados para fazer uma proposta. Ele solicita 50 mil pila, 50 mil reais, para inserir no edital uma cláusula restritiva que garanta a vitória do licitante. A empresa aceita a proposta e, uma vez assinado o contrato, efetua o pagamento em espécie para a JP. No caso hipotético, e ainda com base nas disposições do Código Penal, sobre os crimes contra a administração pública, é correto afirmar que JP cometeu o crime de... Pessoal, que crime é esse? Esse camarada, ele está fazendo o quê? Esse camarada, ele está praticando peculato, pessoal? Claro que não. Peculato, claro que não. Vamos lembrar, né, o peculato lá no artigo 312 do Código Penal. Júlio, esse cara está praticando o crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal? Também não. Esse camarada, Júlio, está praticando o crime de violação de sigilo funcional, previsto lá no 325 do Código Penal? Também não. Esse camarada, Júlio, só nos resta aí o artigo 317 do Código Penal, quando ele fala da corrupção passiva. Vamos aqui observar, vamos colocar aqui, né, no teu material, o 317, para a gente poder, então, estabelecer e fazer aqui, claro, essa revisão com você no que tange a corrupção passiva, tá bom? 317, ele dispõe que solicitar ou receber, veja que a questão, deixa eu só colocar aqui a questão, um minuto, tá? O sujeito entrou em contato, olha só, e ele solicita 50 mil. Ele solicitou, tá? Então vejam, quando a gente fala da corrupção, ele coloca aqui pra gente, ó, solicitar ou receber, para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal recompensa, tá? Lembra aí. Então, a gente vai ficar aqui atento, ó. Solicitar ou receber, ou ainda ele coloca aceitar a promessa de tal vantagem. Ainda, eu quero que tu lembre do parágrafo 2º. A doutrina vai chamar esse parágrafo 2º de corrupção passiva privilegiada. A pena da corrupção é de 2 a 12, mas aqui eu teria uma pena de 3 meses a 1 ano. Corrupção passiva privilegiada, corrupção passiva privilegiada. Ele diz, ó, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda. Eu quero te chamar a atenção porque muita gente confunde, né, sempre que fala aí do verbo retardar. Ou retarda, aí ele diz, tá? Ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou por influência de outrem. Tudo bem? Tranquilo? Então, de fato, o nosso gabarito ficou aí da questão número 6, corrupção passiva. Vamos seguir. 7. O servidor público de determinado município que exige do contribuinte o pagamento, pagamento de tributo, que o sabe indevido, nos termos do Código Penal, pratica o quê? Aí aqui, pessoal, o pagamento de tributo a gente vai ter aqui no excesso de exação, tá? Se a gente for na concussão, a gente segue aqui, né, para o parágrafo 1º, quando ele usa aqui a ideia do excesso de exação e diz, se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Tudo bem? Então lembra aqui que o nosso crime, questão aqui nesse ponto, né, uma questão bem direta ao ponto, seria aí o excesso de exação. Deixar aqui para você o artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal. Ele coloca aqui a corrupção ativa, não, artigo 333, tá? O exercício arbitrário, não, poderia aí, a gente teria aí a situação do exercício arbitrário das próprias razões, não é o caso, é um crime de ação privada, lembra disso, né? Você estudou o processo penal, lembra que o exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345, né? Trata-se de uma ação privada. Eu tenho a condescendência ilegal, não tem nada a ver aqui, a gente tem a condescendência criminosa, né? Ele quis mudar aí a expressão para tentar te confundir. Vamos lá. Questão agora bate pronto, direto ao ponto, né, do nosso carnaval do concurseiro. Com o advento da lei 14.994, entra lá no meu Instagram, já me pede esse vídeo, essa aula, tá? Gratuita, eu mando para você. Com o advento da lei 14.994, 2024, o feminicídio passou a ser um crime autônomo, correto, correto. Ele diz aqui, ó, de acordo com o Código Penal, a pena em abstrato é de reclusão de 20 a 40 anos, correto, pessoal. Lembra aqui, ó, fazer uma observação para vocês antes da lei
14994 de 2024 era, lembra aí, tá? Uma qualificadora do nosso, lembra aí, tá? Homicídio, do nosso crime de homicídio. Tranquilo? Questão de boa, bem direta, bem direcionada aqui. Eu quero que você fique atento que nesse aspecto, quando a gente fala do feminicídio, eu vou ter aí várias repercussões, tá? Primeiro ponto, a gente vai ter uma situação mais gravosa. Se a gente for pensar em comparar a lei, essa lei ela foi uma lei mais grave, tá? Uma lei mais grave. E ela vai trazer para a gente aqui algumas repercussões. Eu quero deixar aqui o nosso artigo 121, letra A, porque a gente vai tratar de alguns aspectos relacionados a isso, tá? Alguns aspectos direcionados, por quê? Porque, veja, não é só saber a pena. Esse crime não é só saber a pena. Eu quero que você lembre também que consideram-se, olha só, considera-se, melhor dizendo, tá? Considera-se que há razões da condição do sexo feminino. O legislador aí, né, fala o sexo feminino. Ele poderia ter sido mais feliz, conforme foi na Lei Maria da Penha, né, quando ele colocou questão de gênero e não é questão de sexo, né? Mas enfim, é uma discussão aí que se tem. Aí ele coloca aí, ó, se o crime envolve violência, lembra lá, doméstica e familiar, e menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Eu tenho aqui ainda, né, causas de aumento de pena para essa questão do feminicídio. Eu vou ter que a pena do feminicídio, ela aumenta-se de 1/3 até a metade, aumenta-se de 1/3 até a metade. Lembra aí, se o crime é praticado, inciso 1, durante a gestação, nos 3 primeiros meses posteriores ao parto, ou se a vítima é a mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência. Olha só o que ele diz, tá, pessoal? Presta atenção. Ele diz nos 3 primeiros meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe. Muita gente diz, Júlio, se é posterior ao parto, a vítima é mãe, né? Aqui o legislador ele pensou na seguinte situação. Ele coloca 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe, será que não estaria, Júlio, a mesma coisa não? É porque ele pensou, e se Deus o livre, a mãe perde o bebê ali no trabalho de parto, a criança morre, então é durante a gestação, ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto. Veja, perdeu a criança, mas nos 3 primeiros meses posteriores, a gente vai seguir ainda aumentando essa pena desse crime. Ou ainda se a vítima é mãe, ou se é responsável por criança, responsável por adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. De qualquer idade, cuidado, né? Que a prova vai querer dizer que é até tal idade, não. E ainda, se é contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, pessoa com deficiência, pessoa portadora de doenças degenerativas que acarretem condições limitantes ou de vulnerabilidade física ou mental. Lembra lá, né? Aquele cara lá da série La Casa de Papel, né? Porra, me esqueci o nome dele agora, pô. Que era lá o irmão, né? Primo do professor. Ele tinha uma doença degenerativa, né? Lembra lá. Mas vamos seguir. Vamos seguir. Outra causa de aumento na pressa física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, em descumprimento das protetivas lá da Lei Maria da Penha, tá? Ele coloca aqui ainda, ó, nas circunstâncias previstas no inciso 3, 4, 8, parágrafo 2º do artigo 121 deste Código. Tudo bem? E lembrando que aqui admite-se coautoria. Comunica-se com o coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previsto no parágrafo 1º deste artigo. Tudo bem? Tranquilo, essa questão foi para a gente revisar esses tópicos. E aí, com isso, você não pode errar essa questão que eu vou te colocar agora. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3, ou melhor, 2/3, a questão está dizendo, já está errado, né? Porque é 1/3, a gente acabou de observar isso, é 1/3, tá? Até a metade, se o crime é praticado durante a gestação. Opa, outro erro aqui, ó. É nos 3 meses posteriores ao parto. Ou se a vítima é mãe, correto. Ou responsável por criança, correto. Adolescente, sim. Com deficiência, sim. De qualquer idade. Veja, essa parte final estaria correta, mas a gente tem 2 erros na questão. O aumento não é 2/3, é 1/3 até a metade. E aí, não são 6 meses posteriores ao parto, são 3 meses posteriores ao parto. Júlio, ele pode cobrar isso? Meu amigo, tem questão, tem banca cobrando pena. Então, faça-me um favor, tá? Não vem aqui querer discutir, a gente já está aqui, né, trazendo aí há anos, trazendo aí realmente o que cai. Você tem que saber isso aqui. Vamos lá. De acordo com a Lei 8.072/90, é a famosa Lei dos Crimes Hediondos, tá? É considerado, lembra aí, crime hediondo, ele botou considerado, indica crime hediondo, né? Na verdade é considerado crime hediondo, roubo circunstanciado pelo emprego de arma. Júlio, sim ou não? Aqui está errado.
Aqui está errado. Eu quero destacar um ponto com você aqui. Deixa eu localizar aqui a lei de crimes hediondos, tá? Para facilitar aqui a nossa vida. Mas o artigo 1º, olha só, lei de crimes hediondos está aqui, ó. É a lei 8.072/90, tá? Ela dispõe sobre os crimes hediondos. Maravilha. Mas o que eu quero destacar com você é que o artigo 1º ele vai dizer para a gente aqui a seguinte informação. Ele diz assim, ó, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados, consumados ou tentados. Aí eu preciso destacar que ele traz aqui, ó. Ele bota aí, né, o homicídio, ele bota aí a lesão corporal dolosa, né, situação específica. Ele traz, olha quem está aqui, o feminicídio. Aí a questão, ela quer focar no roubo. Ela quer focar aqui no roubo. E aí tá tudo bem. Só que ele coloca quais são as modalidades de roubo, quais são as modalidades que eu vou, lembra lá, né, considerar como hediondo. No crime de roubo, todo roubo é considerado hediondo? Não. Eu vou ter o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Eu vou ter o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Olha só, arma de fogo. Ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Ou ainda qualificado pelo resultado lesão grave ou morte. Essas são as modalidades, lembra aqui, tá? Essas são as modalidades que consideram, então, o crime de roubo como um crime hediondo. Só que a questão, ela tratou de quê, Júlio? A questão, ela trouxe a questão da arma, trouxe a questão da arma branca. Vamos então lembrar, a arma branca, lembra aí que nesse caso não vai ser considerado hediondo. Beleza? Tranquilo? Vamos ficar atento a isso. Olha aí, agora sim, tá? A arma branca não é considerado um crime hediondo. Tranquilo, Júlio? Mas roubo majorado, roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, isso é crime? Claro que sim, tá, pessoal? Claro que é crime. Mas o que eu quero que você lembre, que você destaque, é que nesse caso, esse crime não vai ser considerado hediondo. Vai ser, quando for o emprego de arma, é arma de fogo. Maravilha? Tranquilo? Vamos seguir. Seguindo então para a próxima questão. A próxima questão, ela também é uma questão que vai trazer aqui disposições sobre a lei de crimes hediondos. Eles assim, assinale a alternativa que contém crime considerado hediondo. Vejam, o estupro, ele é um crime hediondo. A gente já marca, né, já que ele quer a questão que trata aí do crime hediondo, mas ele bota aqui furto qualificado. Veja, pessoal, ele não trouxe aqui, né, qual? Eles aqui, homicídio culposo, não. Roubo simples, não. Difamação, não. Tá? A gente não tem nenhum crime contra a honra, basicamente, aí sendo considerado hediondo. Mas o que eu quero focar com você aqui e destacar é que o furto, lembra lá, tá, pessoal? Quando ele for, por exemplo, qualificado pelo emprego de explosivo, aí sim eu vou ter uma situação de hediondez. Veja, não é qualquer furto que é considerado hediondo. Eu vou ter aqui o caso, né, do furto, observa só, qualificado pelo emprego de explosivo. Interessante, né? Que o roubo qualificado pelo emprego de explosivo não é considerado hediondo. Mas aqui, ó, o furto é. Quando ele bota aqui, ó, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum, sim. Mas ele chegar na prova e botar apenas furto qualificado, aí realmente complica a nossa vida. Por quê, Júlio? Porque nesse caso eu não tenho, veja aí o inciso 9, tá? Tá observando aqui o inciso 9. O que é que eu preciso, então, destacar? É que nesse caso eu não vou ter. Eu não vou ter essa situação, tá? Nesse caso eu não vou ter esse ponto de simplesmente afirmar, Júlio, porque furto qualificado, qualquer um deles é hediondo. Errado. Então, na questão, o único crime hediondo que eu tenho aqui no nosso enunciado seria, de fato, letra A, o nosso crime de estupro. Maravilha? Vamos seguir. Vamos, então, observar o que dispõe a nossa próxima questão, quando ela coloca assim para a gente aí, ó, que o crime é consumado quando nele reúne todos os elementos de sua definição legal. Isso aqui está correto, tá, pessoal? Isso aqui está correto, é o famoso crime consumado. O crime consumado é quando nele reúne todos os elementos, né, da sua definição legal. Cuidado, né? Por quê? Porque a gente não pode confundir o crime consumado com o crime tentado, tá? Crime consumado com o crime tentado. Deixa eu voltar aqui, né, para o Código Penal, mas não confundir o crime consumado com o crime tentado. Se a gente vai no nosso Código Penal, por exemplo, e aí vamos aqui observar o nosso artigo 14 do Código Penal, ele vai trazer elementos, né, e argumentos direcionados. Ele vai chegar para a gente e vai dizer assim, ó, disse o crime consumado. Disse o crime consumado. Está aqui. Inciso 1. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Lembra aí, né, que no caso da tentativa, o crime é tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Lembrando que o parágrafo único ele fala da pena da tentativa, que diz que, salvo disposição em contrário,
Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Quando ele diz aqui sim, né, salvo disposição em contrário, a pena vai ser diminuída aí de 1 a 2/3, porque eu tenho situações em que o próprio tipo penal ele pune com a mesma pena se o crime for consumado ou se o crime for tentado. Tudo bem? Maravilha. Então, quando ele falou aí de crime consumado, ele diz que é quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Aí matou, ficou tranquila a questão. Uma questão literal, né? Vamos imaginar não. É uma questão texto de lei. Próxima questão. O agente, ainda que voluntariamente desista de prosseguir na execução do crime, responderá como se os seus resultados tivessem produzido. Falso, tá, pessoal? Falso. A gente tem aqui a situação de desistência voluntária, e a gente tem a situação também do arrependimento eficaz. Não confundir com arrependimento posterior, tá? O nome ajuda. Se é posterior é porque foi depois. Quando a gente está diante desses dois institutos, a gente está diante aqui de quê, Júlio? Quando a gente fala desses dois institutos, a gente tem aí o que a gente chama de ponte de ouro, tá? Eu vou trocar o crime, inclusive. Eu queria matar aquela pessoa, eu dei o primeiro tiro, pegou no braço e aí eu desisto de prosseguir. Eu só respondo pelos atos até então praticados. O que foi que eu pratiquei ali, Júlio? Só a lesão. Só respondo pelo crime de lesão corporal. Maravilha? Então, ele diz que eu vou responder como se os seus resultados tivessem sido produzidos, aí tá de brincadeira. Aí não dá para brincar o carnaval dessa forma. Vamos para a próxima, nosso amigo aí, ó, B, adolescente, é um adolescentezinho, tranquilo, B, adolescente de 14 aninhos, ou melhor, de 13 aninhos, com sérios problemas de autoestima, o que conduz a um estado de depressão. Porra, foda, né? Aí ele coloca aqui, ó, pra gente, ó, A, maior de idade, sabendo das condições de B e interessado na fortuna de que este é destinatário, instiga-o a se matar. Tá instigando o cara a se matar, convencendo-o de que o paraíso seria muito melhor para ele do que a situação atual. Bem em razão disso, suicida. Imagina o camarada chegar para você e ficar ali, ó, te instigando, te induzindo, fulano, porra, o paraíso é melhor, o paraíso é melhor. E aí eu tô lá, né, diante da situação, porque se joga, pula, pronto, eu tô aqui, ó, imagina, eu tô aqui, o camarada chega aqui, ó, vestido de, o cara chega ali vestido de, sei lá, de super-homem, de Júlio, eu vou voar. E aí eu vou numa altura, não sei se nessa altura aqui dá pro cara, porra, dependendo, né, uma criança, né, dá pro cara morrer. Mas aí eu vou lá e olha, fulano, pula aí, porra, abre os braços, tu não é o voador. Veja, e eu tô dizendo isso porque na questão o cara tem 13 anos, tá? 13 anos. Então vamos focar aqui nessa idade pra gente lembrar de um detalhe aqui, ó. É um adolescentezinho, 13 aninhos, uma criança, uma criancinha aí. Criança não, né? Veja, eu vou parar de falar criança pra você não confundir, porque criança é até 12 anos de idade incompleto. Aqui eu tô diante de um adolescente, ou seja, um cara com 13 anos. Só que aí qual é o grande contexto? Eu instigo esse cara, eu induzo essa pessoa a se suicidar. E essa pessoa vai lá e se suicida. Qual é o contexto que eu quero estabelecer aqui com você? É porque, pessoal, quando eu vou lá falar nessa questão do suicídio, eu preciso lembrar e destacar que nesse contexto, tá, eu tenho lá o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação. Eu tenho esse crime. Eu vou apresentar para você aqui, ó, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação. Tudo bem. A pena desse crime é uma pena que vem de reclusão de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. Só que a lei traz algumas qualificadoras. Eu vou ter aqui parágrafo 1º, é uma qualificadora, porque passou de 6 meses para 1 ano, passou de 2 para 3 anos. Júlio, quando é que um crime é qualificado? Sempre que ele trouxer um novo mínimo e um novo máximo, sempre para mais. Sempre que ele trouxer um novo mínimo e um novo máximo, sempre para mais, sempre aumentando essa pena. Então, nesse parágrafo 1º, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, lembra lá, o cara responde por uma pena de 1 a 3 anos. Mas o parágrafo 2º, ele vai trazer também outra qualificadora. Cadê o parágrafo 2º? A pena ela sai de 6 meses a 2 anos, a pena ela sai de 2 a 6 anos. Vamos colocar isso aqui, ó. E aí qual é o grande ponto que eu preciso aqui estabelecer, Júnior? Nesse ponto, eu preciso lembrar que se do suicídio se consuma ou da automutilação resulta a morte, ou seja, se a pessoa morrer, a pena é de 2 a 6 anos. É o que a gente chama de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio na modalidade qualificada. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio na modalidade qualificada. Tudo bem? Tudo bem. Só que aí qual é o grande contexto? Na questão disse que o adolescente morreu. A questão disse que ele se suicidou. A questão disse, né, que ele se suicida.
E aí, partindo da premissa que ele se suicidou, vamos botar aí na tela, né, para ver se ele se suicidou. Sim ou não, Júlio? Sim. Ele coloca aqui para a gente, né, que teve aí o suicídio em si. Como ele, de fato, se suicida, o que é que eu preciso destacar e observar? É qual é a pena que eu vou aplicar. Júlio, eu vou responder por um induzimento, instigação, auxílio ou suicídio na forma qualificada? O que é que eu vou precisar aí estabelecer com você? Na forma qualificada, olha só o que é que eu vou precisar estabelecer. Júlio, a questão disse sim que ele se suicidou. Beleza. Aí vamos lá. Nessa situação hipotética, a conduta de A é considerada homicídio simples? Induzimento ao suicídio da forma simples não pode, tá, pessoal? Não forma simples não dá, até porque o cara realmente ele se suicidou, disse a questão. Júlio, ele coloca aqui induzimento ao suicídio na forma qualificada. Homicídio qualificado, a gente precisa aqui estabelecer pontos em relação a isso aqui. E por que eu digo isso? Porque vejam só, o fato dele ter 13 anos é algo que vai impactar diretamente aqui na nossa questão. Isso vai impactar diretamente na nossa questão e você diz assim, Júlio, por quê? Por quê? O parágrafo 2º do artigo 122, ele trouxe aí, né, a situação, o caso do suicídio se consumar. E diz que eu respondo por um induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação na forma qualificada. Mas olha só o que diz aqui o parágrafo 7. Ele coloca assim, se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo, que é a situação consumada, no caso aí, né, da morte, no caso da consumação da morte, olha só o que ele coloca aí. É cometido contra menor de 14 e na questão o cara tinha 13 anos. Na questão o cara tinha 13 anos. Então, como é menor de 14, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou contra por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121. E eu sei que o homicídio contra menor de 14, ele é homicídio qualificado. O homicídio contra menor de 14, ele é um homicídio qualificado. Então lembra, pessoal, se eu induzir, imagina que chega uma criança aqui agora. Chega uma criança aqui, né? Imagina, tem criança aqui, mas a gente trancou tudo aqui, né, para poder transmitir essa aula aqui para você. Só que aí olha só qual é a grande questão. Chega aqui uma criança, carnaval, porra, fantasiada aí de super-homem, e diz, eu vou voar. E aí eu vou e digo, pula, porra, sobe aí na grade, pula, vai lá, pula até o outro lado ali, ó, chega na praia. E aí o que é que acontece? Essa criança pula, se joga, e se ela morre, veja, se eu estou usando a expressão criança, né, é um menor de 12, tecnicamente eu estou diante do menor de 14, eu respondo pelo homicídio. Homicídio menor de 14 é homicídio qualificado, já que foi incluída aí uma qualificadora, tá? Lá no ano 2022, né? Mas olha só o que é que eu preciso aqui estabelecer com você. Só conferir aqui, né, a qualificadora do menor de 14 foi justamente isso, menor de 14 foi em 2022. Beleza. Olha só o que é que eu preciso estabelecer com você. Se esse induzimento, se essa instigação, se esse auxílio ao suicídio for contra menor de 14, eu respondo pelo que acontecer. Júlio, se acontecer uma lesão grave, por exemplo, eu respondo pelo crime de lesão e não pelo induzimento qualificado pela lesão. Se a pessoa morrer, eu respondo pelo homicídio e não pelo induzimento qualificado pela morte. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos seguir, vamos observar, né? Nosso gabarito seria aqui o homicídio qualificado. Letra D, cuidado com esse tipo de questão, tá bom? Homicídio qualificado, nosso gabarito. Show de bola, vamos seguir, vamos continuar para a nossa próxima questão. Próxima questão, ela vai dizer para a gente aqui o seguinte, olha só. Antônio, funcionário, olha só, Antônio, funcionário municipal, cadê? Pode colocar aí a próxima questão. Antônio, funcionário municipal, ele vai dizer para a gente aqui, ó, diretamente, que exercia suas atividades no atendimento ao público, na portaria da prefeitura. Em razão de dívida, eita porra, dívidas contraídas em apostas esportivas, coisa boa, né? Será que esse cara aí torce para... Diz aí qual é o teu time? Diz aí, pessoal. Diz, meu time não tá nem essas coisas todas nesse momento de hoje, mas, porra, é o maior do Nordeste. Então você já sabe quem é, né? Coloca aí o time do professor. Eles, ó, em razão de dívidas contraídas em apostas esportivas, ele decide subtrair uma impressora, uma impressora que estava instalada na sala do lado da portaria. Esse cara é funcionário público, tá? Esse cara é funcionário público municipal. E eu já destaco isso porque se ele quer subtrair essa impressora e ele está dizendo que essa impressora ela é instalada ao lado da portaria, veja, isso lá na prefeitura, tá? Ele trabalhar na portaria da prefeitura, eu estou diante de uma situação interessante aqui, que esse cara, se ele conseguir subtrair essa impressora, tá, ele vai responder pelo peculato, tá? É o peculato furto, né? Aí ele coloca assim, ó, para alcançar, eu estou aqui, ó, para alcançar, tá? Para alcançar seu objetivo, valendo-se de facilidade que ele proporciona à qualidade de funcionário público,
contou com a contribuição do seu amigo Paulo, estranho à administração. O que ele está querendo dizer é que Paulo, ele não é funcionário público. Esse Paulo, ele é estranho à administração pública. Eles combinam que Paulo, ao chegar na portaria, pediria para utilizar o banheiro. E Antônio, que é o funcionário público, tá? E o levaria até a sala em que estava a impressora. Sendo assim, Paulo colocou o bem em uma bolsa, e o levou até a residência de Antônio, sabendo que ele era servidor público. Diante desse contexto, o que é que eu preciso? O helicóptero passou ali agora. Passou para lá, né? Diante desse contexto, o que é que eu preciso ali estabelecer? Júlio, um particular, em regra, ele não responde por um crime funcional. Júlio, eu tenho lá, por exemplo, um particular, se ele subtrai uma impressora, ele pratica o furto. Se o funcionário público, ele subtrai a impressora lá do serviço público, né? Ele tem essa facilidade em razão do cargo que ele exerce, ele responde ali pelo peculato. Mas o que eu quero que você lembre, que você destaque, é que, nesse contexto, olha só, um particular, ele pode vir a ser responsabilizado por um crime funcional? Pode. Dentre outras hipóteses, a gente tem a situação do sujeito que está em concurso com o funcionário. Ele pode responder desde que ele esteja em concurso, por exemplo, e sabendo da condição de funcionário. Então, se eu sei que aquela determinada pessoa é funcionária pública, imagine, se eu sei, por exemplo, que essa pessoa aqui, ó, vai passar aqui da bicicleta, olha só, ela é funcionária pública. Olha ela ali, ó. Ela é funcionária pública, ela me diz que é funcionária pública. E ela vai lá, ela trama tudo para pós-carnaval, a gente lá na repartição pública dela, a gente se junta e vai lá e pratica uma subtração em concurso. Ela responde pelo peculato? Não há dúvida. Júlio responde pelo peculato? Também. Por quê? Porque essa elementar ela vai se comunicar, tá bom? Então lembra lá que eu, sabendo da condição dela de funcionária pública, eu também respondo pelo crime de peculato. Vamos à questão. Aí ele coloca assim, ó. Sendo assim, colocou bem uma bolsa, né, e levou até a residência de Antônio, sabendo que este era servidor público. Maravilha? Na hipótese, é correto afirmar aqui. Ambos cometeram crime de peculato. Já podemos marcar sim ou não? Correto, podemos sim, pessoal. Ambos cometeram crime de peculato, sim. Letra B, Antônio cometeu peculato e Paulo concussão? Não. Ambos cometeram o crime de corrupção. Eu acho que ele botou concussão para a pessoa pensar que era concurso, alguma coisa, né? Concurso de pessoas, não faz o menor sentido isso aqui. Letra C, ambos cometeram o crime de corrupção? Não, pessoal. Ninguém solicitou, ninguém aceitou promessa, né? Ninguém recebeu. Paulo cometeu o crime de corrupção ativa e Antônio corrupção passiva? Não. Antônio cometeu o crime de prevaricação em Paulo peculato? Não, pessoal. E olha só, a prevaricação, muito cuidado, muita atenção na prova, tá? Porque para se falar em prevaricação, eu tenho que ter ali um elementar, eu tenho que dizer ali que houve sentimento pessoal, pessoal. Quando a gente fala ali do crime vamos colocar aqui, né, o artigo 319, tá? Quando a gente fala da ideia da prevaricação, o que eu preciso destacar com você é que o fato do sujeito, e aí lembra, não confundir a prevaricação lá com a corrupção passiva privilegiada, né, já que ele usa também a expressão retardar, mas quando ele coloca aqui pra gente, ó, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, o que eu quero que você destaque é que tem que vir isso aqui, ó, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É a famosa prevaricação. Você que vai se preparar aí para os concursos das carreiras das polícias penais, você que vai fazer, por exemplo, Polícia Penal da Paraíba, muita atenção, o artigo 319-A, ele é conhecido pela doutrina, tá, como a prevaricação nos presídios, tá bom? Lembra aí, ó, é a ideia aí da prevaricação, lá vai ele ali, ó, olha ele aqui, ó, o helicóptero, tá vigiando nossa aula, né? Mas o que eu quero que você entenda é que é a situação de deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso acesso ao aparelho telefônico. Tá, imagina, né? Parece até que no Brasil o preso tem acesso a aparelho telefônico, né? Se um eventual, né, diretor ou agente público deixar, ele responde por esse crime, pena de detenção 3 meses a 1 ano. O código quis forçar, né? Como se o preso no Brasil tivesse acesso a celular, né? Mas, vamos lá, vai dar certo. Próxima questão, essa questão aqui, meu amigo, ela é linda. Eu adoro essa questão e eu queria comemorar contigo, né, o carnaval com ela aqui. Ele diz assim, Flávia conheceu Paulo durante uma festa de aniversário. Após a festa, ambos foram para a casa de Paulo, juntamente com Luísa e Flávia, sob o alegado desejo de se conhecerem melhor. Em determinado momento, Paulo, olha isso, sem qualquer, vamos grifar isso aqui, ó, sem qualquer violência real ou grave ameaça, nem teve violência real, nem teve grave ameaça, vamos deixar isso aqui grifado.
ingressa no banheiro para urinar. Ocasião em que Flávia e Luísa colocam um pedaço de madeira na fechadura, deixando, olha só, Paulo preso dentro do local. Ponto. Você está ligado que ele trouxe aqui numa situação, deixando claro que não houve a incidência de violência real, não houve a incidência de grave ameaça. Tá claro isso? Beleza. Aí ele coloca aqui, ó. Aproveitando-se dessa situação. Qual situação, Júlio? Que ele estava preso dentro do local, subtraem diversos bens da residência de Paulo e deixam o imóvel. Subtraem. Quem subtraem, Júlio? Ele bota subtraem. Quem? Luísa e Flávia. Aí ele diz, enquanto a vítima, apesar de perceber a subtração, não tinha condição de reagir. Não tinha condição de reagir por quê, Júlio? Porque estava presa dentro do banheiro. Aí ele segue dizendo aqui pra gente agora. Ó. Aí ele vai seguir dizendo assim. Horas depois, vizinhos escutam os gritos de Paulo e chamam a polícia. De imediato, Paulo procura seu advogado para esclarecimentos sobre a responsabilidade de Luísa e de Flávia. Aí ele diz assim, considerando as informações narradas, o advogado de Paulo deverá esclarecer que as condutas de Luísa e Flávia configuram crime de... A questão, ela trouxe aqui vários elementos, né? E aí vejam só, dentre as alternativas, ele bota aqui, ó. Roubo, furto, cárcere privado e roubo simples. O cárcere privado você já elimina aqui, tá, pessoal? O cárcere privado você já elimina aqui. Beleza. Só que aí a gente vai ficar diante de um ponto. Seria furto ou seria roubo? Coloca aqui no chat para mim. Para quem é meu aluno já vai seguir a direção. Eu só quero que você diga primeiro, é roubo ou é furto? Roubo é furto, roubo é furto. E por que eu digo isso? Porque muitos, quando chegam nesse ponto, vai dizer assim, ah, Júlio, mas como não teve violência, como não teve grave ameaça, olha só, não houve, ele disse aqui, violência real. Não houve violência real, como também, né, não houve grave ameaça. O grande detalhe, pessoal, é que essa violência real, ela é chamada de violência, vamos destacar aqui, ó, é a violência própria. É a violência própria. E o roubo, pessoal, o roubo, quando a gente fala da violência, eu tenho que lembrar que eu tenho a violência própria, e essa questão disse que não houve, e eu tenho a violência imprópria. Violência imprópria. E o roubo também é com grave ameaça. Grave ameaça. Grave ameaça. Tudo bem? Tranquilo aqui? Júlio, e o que seria essa violência, então, imprópria aí que tu está falando, que tu está mencionando? Eu quero destacar com você, doutor, doutora, que quando a gente fala aqui do crime de roubo, eu quero destacar um ponto com você. O roubo, ele vai trazer aqui alguns aspectos. Ele fala da subtração, e aí eu quero que tu saiba isso, né, para tu diferenciar, né, em relação ao crime. Ficar duro nessa porra, ficar duro. Vejam só, eu quero que tu analise, né, para tu diferenciar em relação ao furto. Por quê? Porque eu vejo muito candidato, principalmente candidato aqui, né, nessa carreira, que muitas vezes, né, diz assim, ah, porque o roubo tem violência, o furto não tem, certo? Sim, e qual a diferença? Olha o roubo. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça. Tudo bem. É uma opção. Mediante grave ameaça. Beleza. Ou violência à pessoa. Beleza. Ou ainda ele diz, ó, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Você está diante basicamente de três situações aqui. Ó. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça é uma situação. Violência à pessoa é outra situação. Ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência é outra situação. Eu tenho aqui aspectos para caracterizar o crime de roubo. E eu não estou falando de roubo próprio nem impróprio, é violência. E nesse caso aqui, dessa parte finalzinha aqui, ó, nesse caso aqui da impossibilidade de resistência, a gente vai chamar de violência imprópria. Coloca aqui, ó, violência. Violência, tá, pessoal? Imprópria. A violência imprópria. Então, lembra lá. Quando eu estou diante aqui, né, da impossibilidade de resistência, a gente vai estar falando do crime de roubo. Só que vejam só um outro ponto que a questão coloca. O parágrafo 2º, aqui do artigo 157, ele diz que a pena ela aumenta-se de 1/3. Quando eu falo de aumenta, isso aqui é causa de aumento, é majorante. Causa de aumento é a mesma coisa que majorante, é a mesma coisa, lembra lá, tá, pessoal? Causa de aumento, circunstanciadora. E aí, qual é a grande questão? É que ele bota no inciso 2 se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Lembra que a questão disse que estava lá Flávia, e estava também Luísa. Então tinham 2 pessoas. Então, nesse contexto, eu estou diante do que a gente chama de roubo majorado. Roubo majorado ou roubo com causa de aumento de pena. Então, lembra lá, nesse contexto, Júlio, Luísa e Flávia
elas vão ser responsabilizadas pelo quê? Pelo crime de roubo. Qual é o roubo, Júlio? É o roubo majorado, é o roubo com causa de aumento de pena, tudo bem? E aí, nesse caso, a gente vai destacar que seria nosso gabarito letra A. Letra A. De verdade, sabe o que é que eu penso aqui? É que você está ganhando muito aqui nessa tarde de carnaval, nessa tarde de sábado, né? Nessa tarde de Zé Pereira. Depois me confirma, não é o sábado, né? Que é o sábado Zé Pereira. Mas veja só, roubo majorado, de fato, é o nosso, então, gabarito. Beleza, pessoal? Tranquilo? Para a gente fazer a próxima questão, eu quero desde já trazer para vocês aqui um julgado, tá? O informativo 799 é um informativo que ele vai trazer para a gente que se o agente se utiliza de simulacro de arma de fogo para subtrair os bens, ele comete crime de roubo. Por quê? Porque o simulacro ele já é suficiente para garantir a grave ameaça. A utilização do simulacro de arma configura a elementada grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo a hipótese legal que veda a substituição de pena. Então, o que eu quero que você fique atento aqui é que um simulacro, ele serve para quê, Júlio? Para caracterizar o roubo. Porque a partir de um simulacro de arma, eu vou sim caracterizar aí que houve o emprego da violência, houve o emprego da grave ameaça, muitas vezes. Eu aponto uma arma para você, é um simulacro, beleza? Mas veja, você vai se sentir ali intimidado daquela situação. E por que eu estou dizendo isso? Porque é esse simulacro, uma arma de brinquedo, porra, carnaval, né? Uma fase que é foda, né? Para essa questão de violência e tal, né? As pessoas se aproveitam, o tumulto ali. Eu torço, né? Para a gente ter um carnaval, né? Realmente em paz, tranquilidade. Mas o que é que acontece? Essa arma de brinquedo, ela não majora a pena. Ela não majora a pena. Lembra, olha só essa questão. Maria caminhava pelo centro de Boa Vista, em Roraima, momento em que Caio apontou um simulacro de arma de fogo. Logo, não é arma, é um simulacro, em direção à sua cabeça e exigiu que entregasse seus bens. Imediatamente, em razão do medo incutido, Maria entregou um telefone celular e um relógio para Caio, que fugiu na sequência. Nesse cenário, considerando as posições do Código Penal, é correto afirmar que, se encontrado, Caio responderá pelo crime de... Pessoal, ele vai responder por qual crime aqui? E aí você vai lembrar que aqui não seria qualificado, não seria majorado, seria o roubo simples. Extorsão não, né? Extorsão não, seria o roubo simples. Tudo bem? Roubo simples aí, letra C, então, fica o nosso gabarito. Nesse contexto, o que eu preciso lembrar e destacar aqui com você é que existe roubo qualificado, Júlio? Até existe. Eu tenho lá roubo qualificado pela lesão, roubo qualificado pela morte, tá? É o artigo 157 que está previsto lá no parágrafo 3º. Tudo bem? Tranquilo? E aí, pessoal, dessa forma, então, a gente fecha aqui com vocês o nosso grande sábado de Zé Pereira. Acredito que é. Alguém confirma aí no chat, né, se é. O nosso sábado aqui da nossa semana aí do Carnaval. Beleza? Pessoal, um beijo para vocês. Marca lá, segue lá, tá? Vai lá no arroba, prof, me ajuda aí, Júlio César Matos. Lembrando, tá, pessoal? Eu também tenho aí um canal, tá? Eu tenho aí um canal, prof, deixa eu colocar aqui, ó, Júlio César, o César é com Z, tá, Matos. Eu também tenho um canal no YouTube, e aí a gente vai lá, ministra várias aulas, e aí não perde e segue a gente lá. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, de verdade, muito obrigado pelo carinho. Curtam esse vídeo, espero ter contribuído em algo para você nesse sábado à tarde, e a gente se vê no próximo encontro, numa próxima oportunidade. Beleza? Um abraço e até a próxima.